talvez seja um desafio, porque a pessoa não consegue, talvez ela não consiga realizar a adaptação fisiológica necessária para este ambiente. Então, se nós considerarmos que a medicina, né, como conceito, ela foi concebida para manejar, para nós tratarmos um doente em um ambiente saudável, normal, favorável, ou seja, quem está doente é o nosso doente. Já a aviação, não. Normalmente, na medicina aeroespacial, frequentemente nós lidamos com indivíduos considerados normais em um ambiente, entre aspas, doente, ou seja, um ambiente hostil. E por que um ambiente hostil? Um ambiente hostil porque o ambiente de cabine ele é considerado um ambiente de altitude, e como um ambiente de altitude, ele está sujeito à expansão gasosa, sujeito à hipóxia. Também está sujeito a ruído, vibração, alteração de temperatura, mas nessa nossa palestra eu vou basicamente focar na expansão gasosa e na hipóxia, que são as alterações com maior impacto para o nosso organismo no dia a dia da aviação comercial. Então, os nossos desafios, considerando justamente a alteração de pressão, a altitude e a hipóxia, são os disbarismos e a hipóxia hipóxica hipobárica, ou a hipóxia de altitude. Porque os aviões, as cabines dos aviões, elas são pressurizadas, mas elas não são pressurizadas como muitas pessoas pensam, como se fosse a pressão ao nível do mar. Nós estamos dentro da cabine, mesmo pressurizada, num ambiente de altitude, ou seja, mesmo com a pressurização, é como se nós tivéssemos, por exemplo, Cidade do México. Então, é um ambiente de altitude. Por isso que nesse ambiente nós temos a hipóxia. Então, quando a gente fala que indivíduos saudáveis conseguem se adaptar, por quê? Um indivíduo saudável, quando é exposto num ambiente de hipóxia, faz essa compensação, aumentando a frequência respiratória, aumentando a frequência cardíaca, e com isso compensa essa hipóxia. Já um indivíduo que já entra nesse ambiente de cabine no seu limite, talvez não tenha condições de fazer essa adaptação, e aí é um outro caso de emergência a bordo. Considerando, então, as variações de pressão, as estruturas mais suscetíveis são a orelha média e os seios paranasais, que são cavidades virtualmente fechadas, né, que só tem uma abertura, ou a tuba auditiva com a rinofaringe, ou seios da face com a cavidade nasal, para fazer, com essa variação de pressão, tem que fazer uma compensação do ar. Então, considerando aqui um esquema da orelha média, nós podemos considerar a orelha média como esquematicamente, como uma caixa, onde a orelha média ela está situada dentro do osso temporal, na mastoide, em que nós temos tanto o teto, a parede medial, a parede inferior, dentro do osso temporal, somente com uma abertura para a tuba auditiva, e a parede lateral é onde se encontra a membrana timpânica, que é a parte que tem uma certa flexibilidade, porque aqui a gente tem o osso revestido de mucosa. Quando a compensação gasosa é adequada,
a saída do ar da orelha média, ela é espontânea. A entrada do ar na orelha média, ela tem que ser feita ativamente. Então, essas manobras são feitas quando nós fazemos uma deglutição, podemos fazer uma valsalva. Então, quando o voo decola, quando nós subimos, né, o que ocorre? Ocorre uma diminuição da altitude, e com isso, o ar que está contido dentro da orelha média se expande e sai via tuba auditiva. Durante a altitude de cruzeiro, ou seja, durante a viagem toda, fica equilibrado, só que quando começa a descida, esse ar que está aqui dentro começa a ter começa uma aumenta a pressão e com isso todas as moléculas ficam mais próximas. Então, como a quantidade de ar que está aqui dentro no momento da descida não é mais o mesmo que era no momento da subida do voo, existe a necessidade de repor esse ar para dentro, que é feito de uma maneira ativa, a pessoa tem que espontaneamente fazer essas manobras. Caso ocorra algum problema na tuba auditiva, como resfriado, sinusites, congestionamento nasal, a entrada desse ar não pode ser feita. E aí, nas variações, nós temos, a orientação de medidas de equalização a cada 1 a 2 minutos, assim que a aeronave inicia o procedimento de descida. Por quê? Porque essa entrada do ar ela tem que ser feita de uma forma ativa, ela não é passiva como a saída do ar. Essas manobras são chamadas de air clearing, que é justamente para evitar o bloqueio da tuba auditiva. Como a gente orienta? Deglutir, a manobra de Toynbee, que é colocar a língua no palato duro e forçar para deglutir, ou a manobra de Valsalva, são as mais comuns. Se vocês repararem, principalmente em voos longos, voos internacionais, toda vez é servido um café da manhã, um lanche, porque todas as pessoas devem estar acordadas no procedimento de descida do voo, porque se a pessoa está dormindo, ela não faz essa manobra, então é muito frequente. Quem está dormindo e não consegue fazer esse tipo de manobra, acaba tendo um barotrauma, ou seja, aquela dor intensa na orelha média. E quando se tem um barotrauma, os sintomas são na descompensação inadequada, né? A plenitude aural, que é aquela sensação de ouvido tapado, uma hipoacusia, um desconforto, zumbido, otalgia, que é o quadro do barotrauma, aqui está ouvido, mas de orelha média, que é justamente o não conseguir recolocar o ar dentro da orelha média, faz com que aqui dentro a pressão diminua, e como nós temos toda essa caixa com osso e mucosa, elas não são flexíveis. A única parede flexível é a parede lateral onde está a membrana timpânica. Então, ela se retrai rapidamente, que é o que dá dor na orelha, justamente o movimento brusco da membrana timpânica. E com essa pressão negativa aqui dentro, fica como se fosse uma bomba de sucção, onde começa o rompimento de vasinhos, começa com exudato, transudato, e muitas vezes com sangue aqui dentro. Numa otoscopia, nós conseguimos
fazer uma avaliação, considerando aqui uma otoscopia normal, onde a gente vê a membrana timpânica íntegra, translúcida, e a evolução com hiperemia, uma hiperemia um pouco maior no cabo do martelo, hiperemia maior, até rompimento de vasinhos. Aqui o exudato e transudato, que se vê um nível líquido com ainda ar dentro da cavidade. E aqui, quando nós temos, é chamado hemotímpano, ou seja, os vasos sanguíneos romperam e a cavidade da orelha média fica repleta de sangue. E até uma ruptura traumática de orelha média. Então, infelizmente, é bastante frequente essa situação nos voos comerciais, principalmente em criança que tem uma dificuldade maior de realizar essas manobras. E a outra situação que eu falei para vocês é justamente a hipóxia, né, no voo. Considerando que a altitude de zero pés, ou seja, nível do mar, a nossa saturação normalmente é 98%, a partir do momento que nós estamos a 8.000 pés de altitude, que é mais ou menos a altitude de cabine, 93% seria o normal da nossa saturação. Se vocês voarem e levarem o oxímetro, vocês vão ver que a saturação de O2 dentro da aeronave fica em torno de 93%, 94%. E é normal, justamente pela hipóxia. Nosso organismo está compensando essa hipóxia. Quando nós considerarmos 10.000 pés, então a saturação fica 87%. Um indivíduo normal faz essa adaptação sem problema nenhum. Agora, o que é o problema? Um paciente que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica ou qualquer outra patologia pulmonar, que o normal dele em solo é 87%, ele entrando numa aeronave com esse ambiente de hipóxia, ele não vai ter reserva suficiente de conseguir compensar essa diminuição de O2. Então, ele vai ter um quadro de descompensação durante o voo. Certamente, um paciente que tem 87% de saturação durante um solo vai necessitar, para um voo com segurança, uma suplementação de O2. Então, a aviação se tornou um meio de transporte de massa, antes era um meio de transporte de elite. Na realidade, assim, nós podemos comparar que a aviação, há uns 20, 30 anos atrás, era o que para nós hoje é o voo suborbital, era para uma minoria, era uma coisa muito elitizada. Hoje é um meio de transporte comum, então, assim, felizmente, ele está acessível, só que muitas pessoas não têm esse conhecimento que voar é diferente de andar de trem, andar de carro, andar de Uber, andar de navio, porque é um ambiente hipóxico, é um ambiente insalubre. E para segurança do paciente que tem algum tipo de enfermidade, existem formulários que são orientações da IATA para a avaliação de passageiros que têm algum problema de saúde. Então, o formulário MEDIF, ele é um formulário para pessoas com situações mais agudas, onde, quando eu falo a importância do médico assistente nas informações, ou seja, quem é o médico assistente? É o médico do paciente
que para uma empresa aérea é o passageiro. Então, um médico que tem um paciente cardiopata, um paciente pneumopata, tem que ter o conhecimento, que vai fazer um voo, que vai viajar, ele tem que ter o conhecimento que essa pessoa talvez precise de complementos para sua viagem, como eu falei antes, tipo oxigênio, alguma coisa assim. E existe também, como orientação da IATA, e aí todas as companhias aéreas no mundo seguem a IATA, o formulário FREMEC. São coisas diferentes. Eu vou começar falando do formulário FREMEC, que é uma sigla para o Frequent Traveler Medical Card, ou seja, um passageiro que tenha algum tipo de deficiência estável, sem outra patologia, e que viaje frequentemente, ele pode solicitar para a empresa, e todas as empresas, se vocês entrarem, empresas aéreas, se vocês entrarem no site normalmente na parte de acessibilidade ou passageiro enfermo, tem várias maneiras de acessar, dependendo da empresa aérea, vocês vão ver a opção do FREMEC. Então, o que é? É um documento para passageiros que precisam de alguma assistência especial e que tenham condições clínicas de caráter permanente e estável. Exemplo, pessoas com deficiência de locomoção, que necessitam de cadeira de rodas, pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva e pessoa com deficiência intelectual. Então, essas pessoas que necessitam de algum auxílio, necessitam de alguma uma assistência especial, elas, com esse documento que vai ser enviado para a empresa e o médico da empresa avalia, toda vez que ela for viajar, a empresa já sabe a necessidade especial dela e consegue agilizar, organizar essa viagem com mais tranquilidade para esse passageiro. Mas são só o FREMEC, então, ele é só relacionado com condições clínicas de deficiências, né, de caráter permanente e estáveis, ou seja, nenhuma dessas situações o voo causaria algum problema. O problema não é o voo, ou seja, é o acesso ao ambiente de cabine, o ambiente do voo. Então, o formulário que o formulário que a IATA preconiza é um formulário bem simples, onde o médico do paciente preenche a situação clínica do seu paciente, o paciente encaminha para a companhia aérea, o médico da companhia aérea avalia o relatório do médico e é feita, então, a liberação deste documento, que normalmente tem uma duração de 2 anos, e a cada 2 anos a pessoa renova, até para ver se a situação clínica dela continua a mesma. Não em relação, por exemplo, uma pessoa, muitas vezes perguntam, sim, mas se a pessoa tem uma deficiência auditiva profunda, por que de 2 em 2 anos se não vai melhorar a condição auditiva? Mas uma pessoa com deficiência de locomoção, visual, auditiva e intelectual, também pode ter uma cardiopatia, também pode ter algum outro problema de saúde. Então, essa necessidade de revisão de 2 em 2 anos é muito mais para uma avaliação do quadro clínico geral desse passageiro. Então, quais são as situações onde é necessário uma autorização do departamento médico da companhia aérea? Ou seja, quando que um médico
algum paciente, o seu paciente do seu consultório, da sua clínica privada, para voar, necessita de uma avaliação médica para que o médico da companhia aérea autorize esse embarque. Então, doenças em fase ativa de contágio ou de transmissão, e aí a gente lembra bem da situação do Covid, que teve todo esse tempo, é o exemplo mais, né, dramático dessa situação, mas existem outras patologias com transmissão e contágio. Pacientes que apresentem risco para a segurança do voo, e aí um risco de segurança do voo inclui a possibilidade de desvio de rota, ou seja, um alternado, que nós chamamos, é quando o voo tem uma emergência a bordo e o voo não pode chegar no seu destino. Então, ocorre o pouso em algum outro aeroporto que não está preparado, muitas vezes, para uma aeronave do tamanho que a aeronave, não tem estrutura para tudo isso. Então, é um estresse enorme. E aí, um exemplo para isso, uma pessoa que tem uma saturação baixa e que vai para um voo longo, sem suplementação de oxigênio, e começa a passar mal durante o voo. Ou alguma pessoa com incapacidade de cuidar de si própria, necessidade especial. Então, os comissários de bordo dentro de um voo, eles estão lá para a segurança do voo. Eles podem até servir alimentação, cafezinho, snacks, mas assim, a função deles é segurança do voo. Então, o comissário não pode ficar todo o voo cuidando especificamente de um passageiro e deixar os outros sem nenhuma cobertura. Então, se a pessoa necessita de uma assistência especial, é mandatório que ela viaje com um acompanhante que tenha condições de suprir essa necessidade especial. E aí, até um parênteses, os comissários de voos, todos por legislação internacional, eles têm um treinamento muito bom para primeiros socorros, então, eles não são médicos, não são da área da saúde, mas eles têm um treinamento, e esses treinamentos são de 6 em 6 meses, são refeitos. Então, são pessoas que têm uma capacitação, uma formação excelente para essa parte de emergência a bordo. Ou condição médica que possa ser afetada negativamente no ambiente de voo, ou seja, um pós-operatório imediato, uma série de condições que a gente vai ver posteriormente. E o MEDIF? Então, o que é? O FREMEC são para as deficiências estáveis, em que a pessoa só necessita de uma condição especial, ou cadeira de roda, ou cão-guia. Então, nesse sentido, acompanhante. Já o MEDIF é o Medical Information Form, que também é uma recomendação da IATA, onde passageiros com condição clínica, por exemplo, doenças recentes ou em atividade, hospitalizações recentes, a pessoa teve alta hoje e quer voar amanhã. É necessário saber qual foi o motivo da internação, se ela está em condições de fazer esse voo. Cirurgias recentes. Muitos médicos, inclusive, não têm conhecimento que existe um tempo mínimo para realizar uma viagem aérea pós alguns procedimentos cirúrgicos. Nós vamos ver depois. Condições de saúde considerada instável, então, um paciente com uma angina instável que não está controlada, não deve voar antes de fazer todo esse controle. Por exemplo, e aí, principalmente, patologias pulmonares e cardiopulmonares são as top dos problemas a bordo. Patologias hematológicas, por quê?
em um ambiente de hipóxia, uma pessoa com anemia pode não ter condições de voo. Então, por exemplo, um hematócrito abaixo de 7,5, 7,5 é o limite, 7,5 de hemoglobina, não tem indicação de voar. Essa pessoa vai ter uma hipóxia muito importante e não vai conseguir fazer essa compensação. Patologias neurológicas, pós-convulsão, se solicita 24 horas pós alguma convulsão, patologias gastrointestinais, patologias infecto-contagiosas, a gente já falou antes, e esse é o formato da orientação do formulário MEDIF, que é, eu insisto, ele é preenchido pelo médico do passageiro, que na realidade é o médico, eu brinco que assim, ó, quem preenche o MEDIF, esse formulário, é o médico do paciente. Na realidade, neste momento que o médico está preenchendo, ele está preenchendo do paciente dele, que vai mandar para a empresa. O médico que trabalha na empresa, ele não vai examinar e não vai ver este paciente. Ele vai avaliar o laudo que um médico mandou. Neste caso, o médico da empresa avalia o laudo de um passageiro, que é paciente do médico que preencheu. Então, em caso de alguma liberação de complicação durante o voo, eu costumo dizer, é um risco compartilhado, porque o médico da empresa não vê o paciente, ele vai acreditar no formulário que o médico do paciente escreveu. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o médico do paciente, na tentativa de ajudar o paciente a embarcar, fica naquela situação mais emocional de não, vou ajudar, e não está ajudando, ele está então omite alguns dados que para o médico da empresa é muito importante para ver se essa pessoa tem condições ou não de embarcar, e pode ocorrer alguma urgência a bordo. Então, assim, ou não é nem para ajudar o paciente, é por próprio desconhecimento da medicina aeroespacial. Então, a importância, e aí já entra um diferencial, né? O médico que tem conhecimento da medicina aeroespacial, eu trabalhei mais de 20 anos em empresa aérea, quando a gente avalia, a gente sabe exatamente quem tem conhecimento de medicina aeroespacial e quem não tem, pelo tipo de resposta que é dado nesse formulário. Então, é um dos diferenciais de quem tem conhecimento de medicina aeroespacial, é todo esse cuidado e a segurança do paciente que ele tem. Nós utilizamos como, eu brinco como uma bíblia, nós utilizamos o manual da IATA como referência. Nesse manual tem toda a parte da medicina, desde a entrada, durante o voo, e aqui tem toda as regras, as normas dos tempos de pós-operatório, todas as orientações de preenchimento e indicações de quem pode voar com segurança ou não. Então, esse formulário, deixa eu voltar aqui, ele tem a primeira parte, que é o passageiro que preenche, ou o paciente, né, do médico assistente, que é mais os dados pessoais, de idade, qual é o destino, se já viajou antes, coisas nesse sentido. E a segunda parte, o médico que vai preencher, que são os dados, os sinais vitais, o histórico do paciente, necessidade de oxigênio ou não. Então, faz toda uma avaliação do sistema pulmonar, cardiológico, neurológico, psiquiátrico, assina, e o paciente encaminha para o setor médico da companhia aérea.
Aqui no Brasil, nós temos basicamente 3 companhias aéreas, né, que é a Gol, a Latam e a Azul. O formato, o layout dos formulários são diferentes, mas basicamente as perguntas são exatamente as mesmas. Tá? É só uma questão de apresentação da forma de perguntar as mesmas questões. Todas elas vocês encontram no site das companhias, tanto as nacionais, eu trouxe aqui 3 exemplos de nacionais, mas todas as companhias internacionais, se vocês olharem, tem esse formulário, que também vai ser com layouts diferentes, mas todos vão perguntar basicamente as mesmas questões. Nós falamos do paciente com uma deficiência estável, nós falamos do paciente enfermo que tem alguma doença, mas, e que é muito raro, realmente é muito raro, o paciente que embarca com o formulário MEDIF, que é liberado, que é feito pelo médico assistente, que é liberado pelo serviço médico de uma companhia aérea, é muito raro. Eu confesso que eu desconheço casos que compliquem durante o voo. São voos realmente tranquilos, por quê? Porque a aeronave toda, a tripulação toda está preparada para receber aquele paciente. Existe toda uma preparação anterior. O nosso grande desafio é o passageiro que tem uma condição clínica estável no solo, e que muitas vezes não tem a menor noção que tenha alguma patologia. Então, por que uma incógnita? Porque nós não conseguimos prever esses casos. Então, é o paciente, são normalmente, né, cardiopatias, então é aquele passageiro que é hipertenso e não sabe, aí ele vai para uma viagem, para um voo, chega no aeroporto, como eu falei antes, os aeroportos enormes, com distâncias enormes, daí o voo, ele está atrasado para o voo, aí ele sai correndo com um monte de bagagem, porque as pessoas não querem também mais despachar bagagem, porque tem custo. Então, é uma pessoa, um exemplo, uma pessoa sedentária, com uma cardiopatia que ele não conhece, que está caminhando rápido ou quase correndo, carregando um peso, ou seja, totalmente fora do padrão da vida normal dele, e que tem uma descompensação. Então, quando ele chega no voo que ele embarca, ele já embarca completamente descompensado e não consegue ter a compensação durante o voo por se tratar de um ambiente, como eu falei antes, com hipóxia. Então, é um candidato a uma emergência a bordo. Pacientes com pneumopatia, a mesma coisa, então a pessoa não consegue fazer a adaptação fisiológica para o ambiente de altitude, para o ambiente de cabine. E uma das causas super importantes, cada vez mais, é o estresse aeroportuário, que é justamente isso aí, as pessoas estão carregando mais peso, estão caminhando distâncias maiores, estão mais estressadas, e isso tudo faz com que a pessoa chegue no voo completamente diferente de uma condição que normalmente ela está. Então, isso também favorece a descompensação no voo e a ocorrência de uma emergência a bordo. Nós temos que pensar também nas pessoas que têm medo de voar e que muitas vezes fazem uso de calmantes associado a álcool para dormir no voo, e são pessoas que muitas vezes em ambiente de hipóxia compensam. Por quê? Num ambiente de hipóxia, a quantidade de álcool ingerida, ela equivalentemente, uma dose no solo equivale a muito mais do que uma dose no ar, justamente pelo ambiente de hipóxia. Então,
é muito mais fácil a pessoa ficar alcoolizada bebendo dentro do voo. E a própria ingestão de álcool também pode causar uma hipóxia citotóxica. Então, não é recomendado beber a bordo, não é recomendado tomar calmantes ou remédio para dormir. Por quê? Porque a pessoa também não se mexe, não levanta da cadeira, não faz movimento nenhum, aumenta o risco de trombose. Então, essas medicações realmente não são indicadas para o voo. Nós podemos classificar, né, os passageiros em categorias, passageiros enfermos, em algumas categorias, né? Então, a condição clínica, fazendo um resumo, a condição clínica de caráter permanente e estável, que seria o FREMEC, uma condição clínica aguda ou instável, que aí a indicação é preencher o formulário MEDIF, a condição clínica estável no solo, que é a grande incógnita para caso de emergência a bordo. Deixa eu só colocar aqui, que é a nossa grande incógnita. O que é muito importante para o médico e que a maioria dos médicos não tem esse hábito? Isso é um diferencial no atendimento médico, é incluir na sua anamnese a pergunta sobre, está atendendo um paciente, fazer a pergunta, perguntar de uma forma ativa e não esperar o paciente te contar, porque com a popularização do voo, dificilmente as pessoas vão numa consulta e dizem, eu vou fazer um voo amanhã. Não, porque isso aí já está uma coisa banal, não tem na cabeça do passageiro, do paciente, não tem por que dizer para o médico que ele vai fazer um voo. É perguntar ativamente, dependendo da situação, o senhor tem ideia, ou a senhora tem ideia de realizar alguma viagem aérea para justamente poder fazer as orientações para que essa pessoa não vire uma emergência a bordo, né? Principalmente nós estamos fazendo aqui em Porto Alegre, no meu consultório no Hospital Moinhos de Vento, um trabalho ativo para a segurança do paciente com o bloco cirúrgico. Eu vou falar agora da situação das cirurgias, de incluir no checklist dos pacientes como eles vieram, se foi de via aérea, terrestre ou não, e como elas vão sair, porque dependendo, a pessoa faz uma cirurgia, acha que a cirurgia vai sair da cirurgia, já vai embarcar, e muitas vezes não tem condições, muitas vezes não, na maioria das vezes, não tem indicação de fazer uma cirurgia com anestesia geral, e dependendo da cirurgia com injeção de ar e tudo, fazer um voo justamente após, né, a intervenção cirúrgica. E aí a gente fala muito do turismo médico. O que é o turismo médico? Existem locais em que são centro referências para determinadas cirurgias e que as pessoas vêm para aquelas cidades para justamente só fazer o procedimento do médico. Então, essa situação a gente chama de turismo médico, não é a passeio, mas o objetivo é fazer uma cirurgia e voltar. Por exemplo, Porto Alegre é um centro de referência de transplante pulmonar. Então, a vinda de pessoas para cá muitas vezes tem que ser feita meses antes do transplante, porque senão a pessoa não vai ter condições de vir de via aérea, vai ter que vir de via terrestre, né? Então, tem a situação do pré-operatório, que precisa ter uma avaliação se a pessoa tem condições clínicas de vir para o lugar da cirurgia de via aérea,
ou vai necessitar de via terrestre, ou, eu estou falando em aviação comercial, ou um transporte aeromédico, que tem todo o suporte, toda uma estrutura médica. E no pós-operatório, ou seja, a pessoa pode ter chegado muito bem com transporte aéreo, mas dependendo da cirurgia que ela faça, essa cirurgia requer que ela fique um período sem ter condições de voar, só pode retornar depois, por exemplo, de 10 dias. Isso é bastante frequente. E aí eu vou mostrar para vocês, isso tudo tem, que são as recomendações da IATA, tem nesse manual da IATA, que o último é da 12ª edição. E existe uma outra situação que é muito importante vocês saberem, e que é um grande diferencial de quem sabe medicina aeroespacial para quem não sabe medicina aeroespacial. Quando nós estamos falando dessas recomendações da IATA, nós estamos falando em relação a passageiros. As recomendações para retorno ao voo, para poder voar, da tripulação, ou seja, de pilotos e comissários, não é a mesma de passageiros, ou seja, como passageiro, eu tenho uma flexibilidade muito maior do que para pilotos e comissários, que estão, na realidade, trabalhando. Então, são legislações no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também, são legislações diferentes, são tempos diferentes em várias situações, em retorno a voo, em termos de medicação. Então, outra coisa fundamental de vocês perguntarem numa anamnese é qual a profissão, porque se for piloto ou for comissário, existe uma série de restrições, tanto em tempo de afastamento, quanto em medicações, é muito importante fazer essa diferença. Então, segundo a IATA, só um exemplo para vocês de recomendação. Quando um paciente faz uma apendicectomia, tá? Não é indicado o voo num período menor do que 4 dias. Então, existe a princípio a liberação para um voo depois de uma apendicectomia a partir do 5º dia, tá? Então, imagina uma pessoa está de férias, foi fazer uma viagem, está num lugar remoto, lá não precisa ser remoto, mas está fora da sua cidade, tem essa emergência, faz a cirurgia correu bem, foi tudo tranquilo, quer voltar. Não, ela tem que ficar no mínimo 5 dias pós-operatório sem fazer o retorno. Cirurgia abdominal aberta, na realidade, em torno de 9 dias. Então, todas essas, cirurgia laparoscópica, que a pessoa se sente super bem no pós-operatório, o que acontece? Com o ar que é colocado na cirurgia, no abdômen, na cirurgia laparoscópica, enquanto esse ar não é absorvido, a pessoa não tem condições de voar, justamente pelo que eu falei para vocês, pelos disbarismos. Então, tem toda uma distensão abdominal absurda. Sangramento, tem todo o risco de anemia, de o hemograma abaixo de 7,5 não está indicado para o voo. Então, fazendo um resumo, claro que cada caso é um caso, mas assim, nós consideramos casos com cirurgia aberta, tórax, abdômen, crânio, no mínimo 10 dias para voar, no mínimo 10 dias de pós-operatório. Cirurgia fechada,
no mínimo 7 dias de não voar. E laparoscopia, 2 dias, mas a maioria das companhias aéreas solicitam 7 dias, tá? Daí entra assim, artroscopia, todas essas cirurgias requerem um tempo até para a segurança do procedimento cirúrgico. Pós-operatório de cirurgias otorrinolaringológicas. Então, a amidalectomia, que é considerada uma cirurgia simples, né? E palatoplastia, 15 dias. Por que 15 dias? Porque em torno do entre o 7º e 10º dia, é o maior risco de sangramento de uma amidalectomia. Então, se preserva ao máximo, porque um sangramento dentro de um voo de longa distância, é um estresse absurdo, né? Então, amidalectomia e palatoplastia, 15 dias, cirurgias de orelha média, 10 dias, por quê? As cirurgias de orelha média, por exemplo, uma timpanoplastia, a pessoa tem uma perfuração no tímpano, é recolocado, faz toda o preenchimento da perfuração com fáscia, coloca todo um suporte para até o enxerto ter toda a cobertura. A pessoa pega um voo antes desse período, com a alteração da pressão, certamente vai ter um deslocamento desse enxerto e a cirurgia vai por água abaixo. Cirurgia nasosinusal, a mesma coisa, 10 dias, pelo risco de sangramento. Espera aí. Cirurgia plástica, justamente pelo sangramento, cirurgias plásticas normalmente, principalmente falando em lipoaspiração e cirurgias maiores, tem um sangramento muito grande, e o tempo de mobilização, são cirurgias prolongadas, e todas elas têm um risco de, se voar no pós-operatório recente, um risco de trombose venosa profunda muito grande. E em casos de pós-hemorragia, é importante que uma hemoglobina tem que estar no mínimo de 8,5, eles colocam 7,5, mas a grande maioria dos países considera como 8,5 por segurança, a 24 horas após o último sangramento, principalmente se tiver transfusão. Então, existe a necessidade de esperar essas 24 horas para efetivamente ter certeza que foi solucionado, né, o problema, ou pelo menos equilibrado o problema. Cirurgias, e aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui para vocês verem agora que eu vou falar da diferença. Isso tudo eu estou falando de passageiro e não de tripulação, não estou falando de pilotos e comissários. Então, cirurgias oftalmológicas, normalmente cirurgias intraoculares em torno de 7 dias, e cirurgia de catarata e córnea se solicita mais de 24 horas para poder voar. Depois, tranquilo, pode voar. Quando nós falamos de piloto e comissários, nós estamos falando de legislações diferentes. Então, todas as pessoas que trabalham com carteira assinada no Brasil são sujeitas à CLT, que é a Lei de Consolidação da Lei do Trabalho, mas quem é piloto e quem é comissário, tripulação, também, além dessa legislação, é sujeita a RBAC ou RBAC, que é o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. E o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 67, é a regulamentação que trata de todos os problemas de saúde dos pilotos e comissários. Todos estão divididos e está muito claro, em algumas situações, a definição, tem a instrução suplementar, que é a 67004, revisão B, que deixa muito claro o tempo mínimo de retorno para o voo. Então,
Cirurgias oftalmológicas, como eu falei para você, cirurgias intraocular, que um passageiro normal leva 7 dias, ou catarata e córnea mais de 24 horas, pela regulamentação, agora a gente vai começar a ver a diferença. Enquanto a cirurgia abdominal a céu aberto, ou seja, uma cirurgia aberta, para um passageiro normal, a pessoa em 10 dias está liberada. Se for um piloto ou uma comissária, pelo menos 3 meses de afastamento, tá? Desculpa, cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia que a pessoa se recupera mais rápido, 30 dias de afastamento. Cirurgias urológicas de grande porte, 3 meses de afastamento. Setor cirurgias oftalmológicas. Catarata, que a pessoa ficava em torno de 24 horas, 48 horas, 3 meses afastado. Cirurgia de retina, 6 meses afastado. Cirurgia de glaucoma, 6 meses afastado. Então, vocês veem que é completamente diferente a conduta para passageiros normais, diferente de piloto e comissário. Cirurgia de otosclerose, que é a estapedectomia, que uma pessoa pode voar em torno de 10, 15 dias, que seria o ideal, no mínimo 3 meses para piloto e para comissário. Em relação à cirurgia robótica, ainda não existe nenhuma determinação, ou seja, está aqui um campo enorme para estudos, revisões sistemáticas, para que vai ter que entrar na regulamentação a cirurgia robótica, porque está cada vez mais difundida, e espera-se que esse tempo de retorno ao voo diminua com a cirurgia robótica, que na maioria das vezes é muito menos, né, invasivo. E agora, já finalizando na parte final aqui da aula, a gente vai falar da medicina aeroespacial em relação às oportunidades de atuação. O que diferencia uma pessoa que tem conhecimento de medicina aeroespacial? Essa pessoa aumenta, né, a sua atuação em áreas que ela pode atuar: aeroportos, consultorias para agências reguladoras como a ANAC, como a Anvisa, consultoria de suporte médico remoto. A telemedicina está sendo muito usada para atendimento de urgência médica a bordo. Então, assim, a Emirates está com um serviço fantástico de... é uma companhia aérea que tem uma estrutura enorme. Tanto a Emirates quanto a Air France estão fazendo a Air Canada, um serviço de atendimento médico a bordo por telemedicina muito bom. Toda a parte de ensino, aprendizagem, pesquisa, então, assim, trabalhos em universidade, pós-graduação, cursos. E na sua clínica privada, independente da especialidade que a pessoa ter conhecimento da medicina aeroespacial, vai ser um diferencial no tratamento e na orientação de passageiros, né, do seu paciente, a segurança do paciente. Tratamento e orientação da tripulação, ou seja, tratamento, quem tem conhecimento vai saber tratar diferencialmente um piloto, um comissário, tanto em tempo de afastamento, de atestado, tanto quanto em termos de medicação. Tem várias medicações que são proscritas, não podem ser usadas durante o voo, e esse diferencial faz com que, se a pessoa tem esse conhecimento, a clínica privada fica muito mais oportunidades de atendimento de quem não tem esse conhecimento. E
no preenchimento correto do MEDIF-FREMEC. Isso tudo, o conhecimento da medicina aeroespacial, na realidade, ele aumenta muito a segurança do passageiro, a segurança do seu paciente. E, em termos de pesquisa, o que vai ser a medicina aeroespacial, oportunidades de atuação no futuro. E quando a gente fala futuro, a Polaris Down, que foi dois civis, duas pessoas civis foram simplesmente caminhar no espaço. Isso não é mais futuro, isso é passado, isso aconteceu em setembro do ano passado. Há poucas semanas, Katy Perry fez um voo suborbital. Suborbital é inferior a esse aqui. Então, o turismo espacial, cada vez mais, é uma realidade. Hoje, infelizmente, para muitos poucos, mas, sem dúvida nenhuma, vai ser uma realidade muito mais para vocês do que para mim, infelizmente, que vai acontecer. Então, o perfil, hoje, qual é o diferencial, qual é o MEDIF para um turista espacial? É financeiro. Quem paga um voo espacial, ele vai para o voo espacial, independente da condição de saúde. E o que se vê? A condição do turista espacial, provavelmente tu vai ter idosos, tu vai ter crianças, aqui tem um pet, mas assim, eu gosto dessa ilustração, porque vai ser realmente a nova realidade. Em termos de pesquisa, existe esse grupo que eu faço parte, que é da ASMA, que é a Aerospace Medical Association, que nós somos um grupo que está fazendo muita pesquisa não envolvendo astronautas. Os astronautas são os tripulantes, ou seja, tem uma legislação diferente do turista espacial, que é o passageiro. Então, esse grupo nós estudamos muito mais a parte do turista. Qual o critério mínimo que uma pessoa deveria ter para poder ser, além do financeiro, o critério médico para poder ser um turista espacial? Eu gostaria de agradecer, gostaria que vocês visitassem a página da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial. Esses aqui são meus contatos. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato. Eu vou interromper aqui e vou voltar para ver vocês. Então, gente, chegamos aí, encerramos mais uma palestra belíssima. Agora vamos abrir na parte das perguntas. Aqueles que quiserem, pode fazer a pergunta. Tem um tempinho aí, gente. Pode, não precisa ficar com vergonha, pode fazer a pergunta, viu? Não sejam tímidos, eu não mordo. Ninguém? Estou vendo aqui. Doutora, essa parte, você mora em Porto Alegre lá, tem algum tipo de atividade em Porto Alegre que você trabalha na parte científica, que a gente podemos fazer um estudo, que a gente tem um aplicativo que a gente está desenvolvendo, se chama Neurospace, e eu gostaria da gente fazer um estudo em cima disso. É um aplicativo de comportamento de humor dos tripulantes. E a gente está com esse desenvolvimento. É até bom que você falou sobre essas questões de estudo. A gente pode unificar isso, viu? Seria uma boa.
eu tô fazendo meu doutorado na a UFSPA, é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e o meu doutorado todo, eu estou fazendo estudo da alteração fisiológica em hipogravidade da Lua em Marte, com e sem realidade virtual. E uma das minhas orientadoras, ela trabalha, uma das minhas orientadoras é a professora Thais, que deu aula para vocês também, a Thais Russomano, e uma outra professora é a professora Juliana Herbert, que trabalha com toda essa parte de tecnologia de informação, e desenvolve todo, então, assim, eu posso te colocar em contato, tem um grupo, ela trabalha muito bem com essa área, que estão desenvolvendo vários apps, softwares, justamente nessa área, e também com a coisa da telemedicina, né? Seria legal. Tem uma pessoa que levantou a mão, pode falar, pode perguntar. Se eu não me engano, é o James. É o James. Pode falar, James. Foi eu que levantei a mão aqui, sim. Tá me ouvindo? Estamos. É que a doutora... Olá, doutora, tudo bem? Como vai? Sou o James, aluno também. E você estava falando sobre essa parte de habilitação de passageiros quanto tripulantes, né? Para que possam fazer o voo. Então, a gente vê um campo interessante na área de habilitação desses passageiros, bem como os tripulantes também. E hoje no Brasil, ou em algum local, já temos, assim, alguma classe, alguma clínica, ou alguém especializado para fazer esse trabalho? De habilitar, tipo de falar assim, não, você pode voar, você não pode, você tem algum documento, alguma... Tipo, certificar pessoas para que elas possam trabalhar e voar. Tá. Então, assim, gente, assim, nós temos duas situações. Uma, a habilitação do piloto e do comissário para poder voar, como se fosse a carteira de voo dele, isso Sim. Existem as clínicas e os médicos credenciados pela ANAC que fazem a certificação médica aeronáutica, e aí, dependendo da idade da categoria, se é comissário, se é piloto internacional, se é piloto de linha aérea, se é piloto de aviação agrícola, cada um tem uma frequência de quanto em quanto tempo tem que fazer esses exames. Seriam, na medicina do trabalho, os exames periódicos, tá? Certo, Então, entendi. isso é uma situação bem determinada, que existem as clínicas, tem todo um controle da ANAC. E isso até, assim, é uma coisa tranquila, porque tem as regras todas estão dentro da regulamentação, e essas pessoas que fazem essa qualificação, que fazem essa avaliação, tem todo um treinamento e supervisão com a ANAC. O grande problema que a gente tem aqui no Brasil, e aí eu vou te dizer que a gente está sempre em contato com o pessoal das outras empresas aéreas, nos médicos em geral. Então, assim, um piloto que está com sua credencial ok, foi fazer um voo e teve uma otite no meio do caminho. Ele vai num plantão médico. Aí o médico atende, vê que é uma otite média aguda, entra com antibiótico, entra com um corticoide via oral e, ok, pode voltar a trabalhar amanhã. Se fosse um passageiro, eu não indicaria. Eu estou falando assim, um caso que eu estou rindo. Já não poderia voar, entendi, se fosse um passageiro. Não poderia voar. Um piloto, em primeiro lugar, ele não pode voar usando corticoide via oral. Já começa por aí. Não, a gente vê muitas vezes assim, tá tomando Tilex, codeína. Não, ele não pode voar com codeína. Então, a preocupação é muito maior no atendimento normal, de rotina, clínico dos médicos, do que realmente Então, assim, a parte de avaliação da certificação médica tem todo um treinamento. Agora, o dia a dia, muitos médicos não têm esse conhecimento. Então, são erros que acontecem, falhas, por falta de informação. Certo. Por isso que, assim, uma das grandes batalhas da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial é que
na atual situação, em que o transporte aéreo está praticamente como um Uber, é impossível a medicina, não é viável atualmente a medicina aeroespacial não fazer parte da grade da graduação. Tem que ser uma disciplina de graduação. Sim, realmente é um erro, é uma falha, né? É uma grade reivindicação nossa há muito tempo. Então, assim... A gente vê que a tripulação tem uma exposição muito maior, por isso que os prazos de recusa, né, de reclusão, né, são maiores. Obrigado, doutora, bem esclarecedor. Tchau, não, tchau. Por exemplo, o piloto, ele está levando o voo, ou seja, ele está trabalhando. Se eu, como passageira, resolver assumir o risco, tudo bem, eu vou se tiver dor é um problema meu, eu não vou derrubar um avião. Agora, um piloto, além da dor, ele pode ter uma vertigem alternobárica, uma desorientação. Então, assim, é um risco enorme. Com ele não pode ter erro nenhum, ele tem que estar super 100% sempre. Por favor. Por favor. Obrigado, doutora, mais uma vez. Tchau, tchau. Doutora, o Flávio Galvão. Pode falar, Flávio. Doutora, muito boa noite. Muito prazer falar com a senhora. A senhora, para nós, é uma ilustríssima, né? Só dizendo assim, né? Mas a senhora comentou a respeito da certificação de pilotos, né? E essa parte de exames, né? Eu sou da Força Aérea, né? Trabalhei da área de saúde também. Então, a gente lá no Rio, a gente fazia esses exames, inclusive os pilotos também no CEMAL, que é o Centro de Medicina Aeroespacial. Aí me surgiu a curiosidade, a senhora é do Rio Grande do Sul, né? Lá da capital. Onde é feito isso lá? Sim, eu já, como é que eu vou te dizer? Eu tenho DNA, né? Que a gente brinca aqui, DNA é data de nascimento avançada. Então, eu trabalhei na Varig, que já faleceu. Então, eu ainda presenciei a época que toda a certificação médica no Brasil era feita pela Força Aérea. Então, existia o CEMAL, no Rio de Janeiro, o ACO, em Canoas, aqui, que é uma cidade do lado de Porto Alegre, o ASP, que era em São Paulo, e depois de um tempo, que foi em 2016, a Força Aérea ficou só com a certificação médica dos militares, tá? Da Aeronáutica, Marinha, Exército, todos os pilotos e tripulação militar, e toda a parte civil ficou sob responsabilidade da ANAC. Então, a ANAC aqui no Brasil tem as clínicas médicas que são certificadas pela ANAC e alguns médicos, a clínica certificada pela ANAC, que faz para piloto PLA, que é o piloto de linha aérea, porque precisa uma série de pré-requisitos, e os médicos que fazem em consultório, eles têm que ter a certificação médica da ANAC, que fazem o CMA de segunda classe, que é de comissário, de piloto de balão, de uma série de coisas que tem menos requisitos. Mas, assim, todos os lugares, tem vários. Aqui em Porto Alegre tem, no mínimo, 3 clínicas credenciadas, em São Paulo tem várias clínicas credenciadas. Mas houve, em 2016, essa separação. Eu agradeço essa informação, porque eu aposentei em 2015. Então, foi no ano seguinte. Volta para o Brasil e abre a tua clínica. Obrigado, doutor. Uma boa noite. Bom prazer. Não, o prazer foi meu dar aula para vocês. Achei sensacional. Doutor, então, tem alguém aí mais? Alguém querendo fazer alguma pergunta? O Tiago, doutora, Tiago Tavora. Pode perguntar, Tiago. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? A minha dúvida, doutora, é relacionada à especialidade, né, em medicina aeroespacial. O que impede que essa especialidade seja tratada assim como as outras especialidades mais formais e mais conhecidas, como cardiologia, neurologia? O que está impedindo que isso ocorra? Eu vou te dizer que é uma situação política, tá? Hoje, nós estamos numa super batalha para virar uma especialidade,
Hoje, a nossa situação é área de atuação de 16 especialidades. Então, nós estamos num processo de evolução para que a medicina aeroespacial seja considerada uma especialidade. Uma das coisas é necessário ter uma massa crítica, ou seja, tem que ter mais gente atuando, interessada nessa área para comprovar para o CFM que existe uma necessidade, existe uma massa crítica que já é suficiente para justificar na realidade, a formalização de uma especialidade médica. Interessante, doutor. É engraçado que isso, literatura, a parte de informação já existe há muito tempo, né? Eu tenho livros relacionados à medicina de voo, tem um livro do ano 47 na minha coleção. Então, é estranho que isso não seja tratado como especialidade. É uma questão que eu acho que a partir do momento que nós tivermos uma massa crítica maior, mais pessoas interessadas, mais pessoas batalhando, a ideia da sociedade é justamente unir toda a parte militar, civil, todos os interessados para mostrar a necessidade de ser uma especialidade médica e ser tratada como uma especialidade médica. Perfeito, doutora. Muito obrigado, sim. Mais alguém, gente? Pode perguntar. Aproveitem. Aproveitem. Doutora, então, vamos encerrando a tua palestra. Ó, o Flávio aí, pode perguntar, Flávio. Não, aproveitando o ensejo, só mais uma, né? Assim, na minha humilde visão, doutora, eu acho assim, como especialidade, ok, perfeito. Mas eu acho assim que a área da medicina aeroespacial precisa de otorrino, precisa de ortopedista, precisa de várias áreas. Então, assim, eu entendo como uma área a mais dentro de uma outra especialidade que a pessoa... assim, eu não sei se seria tão interessante o cara só com a especialidade de medicina aeroespacial sendo clínico. Eu acho que seria mais interessante ele ter outra especialidade também para ele auxiliar melhor essa área. Apoio a ideia de ser uma especialidade, mas eu acho que quem fizer medicina aeroespacial não pode simplesmente fazer e relaxar. Tem que fazer e fazer mais alguma coisa para ter um reforço, né? Porque você tem que ter as especialidades dentro da área de medicina aeroespacial. Não, eu entendo assim. Eu concordo, Flávia, assim, até porque uma coisa não exclui a outra, né? A grande vantagem de tu ser uma especialidade é que tu tem muito mais voz ativa em termos políticos para conseguir mais apoio, mais suporte para uma série de coisas. Por exemplo, essa aula eu falei só de aviação civil, a gente tem toda a gama que vocês já tiveram aula do transporte aeromédico, que está super dentro da medicina aeroespacial. Então, são várias áreas, mas a partir do momento que tu tem uma especialidade, tu tem uma força política para conseguir muito mais coisas do que só como área de atuação isolada. É mais essa questão, mas eu não tenho a menor dúvida. E assim, ó, por isso que eu te digo, toda pessoa que faz medicina, independente da especialidade, ela tem a necessidade, eu vou dizer obrigação, mas assim, a necessidade de ter conhecimento de medicina aeroespacial, porque isso faz parte do dia a dia. Por isso que eu sou uma super defensora, que eu sou super batalhadora para a especialidade, mas tem que estar na graduação, as pessoas têm que se formar sabendo da fisiologia da medicina aeroespacial, do tratamento dessa diferença. Não, sim, dentro do que a senhora está falando, com certeza isso é importante, por quê? Porque uma coisa é a pessoa ter a especialidade, ela não precisa falar mais nada, ela tendo a especialidade, você já sabe que ela conhece aquele assunto. E outra coisa é ela explicar que trabalhou com aquilo e tal, quer dizer, até ela explicar que ela tem o conhecimento é muito melhor uma especialidade do que uma experiência. Mais nesse sentido, para formalizar uma situação. Sim. Obrigado, doutor, mais uma vez. Doutora, chegamos no fim, vamos encerrar nossa palestra, belíssima palestra.
Quero agradecer em nome da senhorita, a presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, que apoia o nosso projeto e que a gente está fazendo uma grande parceria e mostrando um pouco da medicina aeroespacial do outro lado do mundo, do outro lado do país, né, do Brasil e Paraguai. Então, a gente está tentando trazer algo de diferente e com a ajuda de vocês, com a ajuda de todos os profissionais, seja em qualquer área, está sendo um enorme presente para a gente, nossos acadêmicos, e para as pessoas que queiram também trilhar essa área da medicina aeroespacial. E hoje vamos ter a sua encerramento da sua palestra, vamos entrar em outro tema também com a doutora Érica Hermer. A Érica é fera nessa parte de psiquiatria, ela é ótima. Diga que eu mandei um beijo para ela. Pode deixar. Então, assim, de coração, em nome da nossa faculdade, Universidade Central do Paraguai, em nome da nossa Liga Universitária de Medicina Aeroespacial, a gente agradece toda a nossa diretoria, os nossos ligantes, e os nossos acadêmicos e os nossos profissionais de saúde. Agradece demais a tua palestra de hoje, viu? Muitíssimo obrigado. Estamos honrados. Eu quero agradecer o convite, eu quero colocar a SBMA à disposição, e, por favor, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, eu deixei meus contatos, entrem em contato, para a gente estreitar laços, divulgar o conhecimento. O objetivo da sociedade é justamente divulgar o conhecimento da medicina aeroespacial. Uma boa noite para vocês, e mais uma vez, obrigada por terem assistido e obrigada pelo convite. Obrigado, doutora. Tchau, doutora. Com Deus. Até mais. Tchau.